Olá! A identificação de um suspeito, esse é, sem dúvida, um dos momentos mais delicados e decisivos de uma investigação criminal. Agora, o que acontece quando a ferramenta principal para isso, que é a memória humana, se mostra cientificamente bem falha? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na transformação radical que o artigo 226 do Código de Processo Penal sofreu. Um tema que não é só fundamental para a justiça, mas, olha, é essencial para qualquer prova de concurso na área jurídica. E vamos começar direto com a pergunta que move toda essa discussão. O reconhecimento de uma pessoa é uma prova infalível? Pensa bem, por muito tempo, a tal certeza da vítima era vista como um pilar quase inabalável da acusação. Só que a ciência e a jurisprudência mais recente estão aí para nos forçar a questionar, e muito, essa ideia. Para entender direitinho essa evolução, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa com o que diz a lei, o texto seco, depois vamos para a grande virada de chave do STJ, vamos explorar os porquês, os fundamentos científicos e jurídicos por trás disso, em seguida, as consequências práticas, as exceções à regra e, para fechar, as teses vinculantes que botam uma pedra sobre o assunto. Ok, vamos lá. A base de tudo está no artigo 226 do Código de Processo Penal. E olha, ele não está ali de enfeite, não é uma sugestão. Ele descreve um passo a passo bem detalhado que existe justamente para proteger todo mundo contra erros. O artigo define 4 etapas que são cruciais. A primeira é a descrição prévia. Ou seja, antes de ver qualquer pessoa, a testemunha tem que descrever as características de quem ela se lembra. Segundo, o alinhamento, o famoso line-up dos filmes. O suspeito é colocado ao lado de outras pessoas parecidas, isso é para evitar que o reconhecimento seja induzido, né? Terceiro, a proteção da testemunha, se tiver algum risco. E quarto, registrar tudo num auto pormenorizado. Esse é o rito, é o que a lei manda. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise. Por décadas, esse procedimento foi visto de um jeito bem flexível. Mas o Superior Tribunal de Justiça promoveu uma verdadeira revolução na forma de enxergar isso. O contraste aqui é brutal. Na visão antiga, o artigo 226 era tratado como uma mera recomendação. Se a polícia não seguisse a risca, tudo bem, o juiz depois analisava o conjunto das provas. Hoje, a visão é o extremo oposto. As formalidades são uma norma obrigatória, são condição de validade do ato, funcionam como uma garantia mínima para o suspeito. A diferença é gigantesca. Essa mudança toda foi consolidada nesse famoso habeas corpus 598-886 de Santa Catarina, que virou o leading case do tema. A citação do ministro Rogério Chieti Cruz é claríssima, não é recomendação, é garantia. Essa decisão, gente, mudou o jogo da prova de reconhecimento no Brasil. Mas por que essa mudança tão drástica? O STJ não acordou um dia e decidiu mudar tudo. Essa nova posição está muito bem fundamentada em estudos da psicologia, em direitos fundamentais e, claro, na busca por uma justiça mais segura e com menos erros. Um dos conceitos científicos-chave aqui é o da irrepetibilidade cognitiva. Pensa assim, o ato de reconhecer alguém não é como uma perícia que você pode fazer de novo e de novo. A primeira vez que a pessoa aponta para alguém, especialmente se for de um jeito sugestionado, irregular, aquilo contamina a memória para sempre. A imagem daquele suspeito que foi apresentado se sobrepõe à lembrança original. Fica impossível consertar depois. E a psicologia do testemunho mostra isso. Nossa memória é muito frágil. Ela pode criar falsas memórias. Tem o efeito foco na arma, quando a vítima fica tão focada na arma que não grava o rosto do agressor. Tem o viés interracial, que é a dificuldade que a gente tem de reconhecer pessoas de etnias diferentes da nossa. E, claro, a sugestionabilidade, que é altíssima em procedimentos como show-up, quando só um suspeito é apresentado. E o mais importante, a testemunha pode estar sendo 100% sincera, mas ainda assim cometer um erro honesto. Sinceridade não é sinônimo de verdade. Agora se prepara para esse número, porque ele é pesado. Uma pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro mostrou que em 83% dos casos de reconhecimento com erro, as pessoas apontadas eram negras. Isso escancara que a falha no procedimento não é um erro abstrato, é um fator que reforça as marcas do racismo estrutural no nosso sistema de justiça. Certo. Então, o procedimento é obrigatório e tem fundamentos super sólidos. Mas e aí? Qual a consequência prática se ele for desrespeitado? O que acontece com essa prova? A resposta é direta e reta. A prova é considerada inválida. Ponto. Não é uma irregularidadezinha, não é um detalhe.
É um vício que torna a prova imprestável. É como se ela simplesmente não existisse no processo. E uma prova inválida, gente, não pode ser usada para nada que afete a liberdade ou que leve a uma condenação. Ela não pode ser a base de uma sentença. E mais, não serve nem para decisões que exigem menos prova, como decretar uma prisão preventiva, receber a denúncia ou mandar alguém para júri. E por causa daquela tal de irrepetibilidade cognitiva que a gente falou, esse erro lá do começo não pode ser consertado depois, lá na frente em juízo. Mas, atenção, porque como em quase tudo no direito, tem exceção. A própria lei dá uma pista de quando esse procedimento todo pode ser dispensado. O comecinho do artigo 2226 diz: quando houver necessidade. E o STJ interpreta isso de uma forma bem lógica. O procedimento é necessário quando existe dúvida sobre a identidade de quem cometeu o crime. Se não existe uma dúvida razoável, aí sim ele pode ser dispensado. Um exemplo claro disso seria um reconhecimento totalmente espontâneo, sem nenhuma indução. Teve um caso julgado no STJ em que a vítima, chegando no hospital, deu de cara com o agressor numa maca ao lado e identificou na hora, sem qualquer interferência policial. Aí o tribunal entendeu que a certeza era tão grande que não existia dúvida, que é o pressuposto do artigo. Mas cuidado, isso é diferente de simplesmente identificar alguém que a testemunha já conhecia de antes do crime, ok? E para fechar e organizar tudo isso na cabeça, o STJ, julgando recursos repetitivos, fixou teses vinculantes sobre o tema. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo juiz e tribunal do país tem que seguir. É o resumo da ópera. E aqui está o mapa da mina para qualquer prova. Primeiro, as regras do 226 são obrigatórias, tanto no inquérito quanto no processo. Segundo, não seguir gera invalidade da prova. Terceiro, essa prova inválida não serve para condenar, prender, denunciar ou pronunciar. Quarto, mesmo o reconhecimento feito certinho, o ideal é que seja confirmado por outras provas. E quinto, e talvez o mais importante, o erro lá do começo não se conserta depois. No fim das contas, entender a evolução do artigo 226 é entender o movimento do nosso sistema de justiça. O movimento em direção a uma maior proteção contra erros judiciários, o movimento baseado na ciência e nos direitos humanos. É um tema denso, complexo, mas absolutamente essencial. Se essa análise te ajudou a clarear as ideias, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para a gente continuar trazendo mais conteúdos assim. Até a próxima!